Então, a gente muitas vezes tem dificuldade em formar frases em Libras, porque a gente tem dificuldade em entender como que o surdo vê o mundo. Então, para vocês melhorarem esse entendimento, saberem como os surdos veem o mundo, eu queria contar uma história para vocês. Essa história você pode ouvir ela com os olhos abertos ou com os olhos fechados para você entender e se aprofundar mais nessa história. Agora, imagine que você está no seu dia a dia, você vai para o trabalho, vai para a escola, e você chega em casa, vai dormir, e aí quando você acorda num certo dia, você vê que você não está no seu quarto. Você está num quarto em que as paredes são feitas de vidro, e é um vidro que é a prova de som. E aí você olha em volta e chega até próximo de uma dessas paredes, e você observa que lá fora está um parente seu, talvez a sua mãe. Imagine que ela está lá do lado de fora e ela está diferente. Ela está com os olhos puxados e você percebe que ela está falando uma outra língua. E aí você fala para sua mãe: Mãe, mãe, eu estou com medo, eu não sei onde eu estou, me tira daqui. E sua mãe não entende o que você está dizendo. E aí ela fala algumas palavras em japonês e você percebe que é uma outra língua e não entende o que ela está falando, só vê os movimentos dos lábios dela. E aí você fica meio confuso, o que está acontecendo? E a sua mãe, tentando te ajudar, aponta para uma pessoa e parece que ela vai te ajudar, uma mulher. E você olha para essa mulher e ela é sua professora. Então, a sua professora tenta falar com você e não consegue uma comunicação. Você não entende o que ela está dizendo. E ela pega um quadro para tentar te ajudar, um quadro, uma lousa, e escreve nesse quadro alguns caracteres japoneses. E aí aponta para um caractere japonês e fala com você a palavra em japonês para aquele caractere. E aí você não faz ideia do que ela está falando. E você só vê os movimentos dos lábios e ela apontando, você não entende o que ela está dizendo. Então, depois dessa tentativa de comunicação frustrada, você vê que você não vai conseguir sair dali, e você volta para aquela cama que você estava deitado e fecha os olhos e torce para que não seja algo real e que seja apenas um pesadelo. Essa história parece ser um sonho ou um pesadelo, mas é a realidade para todos os surdos que vivem hoje. Eles não conseguem uma comunicação, muitas vezes eficaz, nem com a própria família. E a família leva os surdos para a escola, talvez achando que os professores ouvintes vão saber comunicar com eles, mas se eles não tiverem uma base de língua de sinais, eles não vão saber como se comunicar com o surdo. Então, é algo horrível para o surdo passar por isso. Imagina só como é essa vida, né? Mas por que as pessoas não conseguem se comunicar com o surdo? Porque eles não percebem que os surdos eles não conseguem entender o que a pessoa está dizendo, porque eles nunca ouviram os sons daquelas palavras. Eles só veem o movimento dos lábios e algumas palavras têm um movimento dos lábios muito parecidos. Então, para eles, a gesticulação, a língua de sinais, até mesmo as mímicas para aqueles surdos que não sabem a língua de sinais, é algo muito mais natural. Então, por isso, para eles, a forma de ver é totalmente diferente. A forma de entender o mundo. Para eles, é como se o mundo fosse um filme sem som. Já parou para pensar, já parou para tentar ver um filme sem o som? Depois você faz esse teste na sua casa. Pega um filme que você ainda não assistiu e coloca lá na Netflix e tira o som dele. Tira o som, tira a legenda e tenta entender o que aquele filme está querendo dizer. Com certeza você vai ficar perdido, não vai entender o enredo. Talvez você vai entender alguma outra coisa, mas você não vai entender completamente o significado daquele filme. Então, assim é a vida de um surdo
com pessoas que não falam a língua de sinais. Para um surdo entender o mundo e para se comunicar, ele constrói um cenário visual do mundo à sua volta para falar em Libras. Para isso, fala sobre o tempo, o lugar, os personagens e, por fim, a ação. Ele constrói isso na sua narrativa. Quando um surdo está falando, ele fala de onde é aquele lugar, depois ele diz as pessoas que estavam naquele lugar e diz, por fim, a ação que a pessoa está dizendo. Ele não tenta traduzir o português palavra por palavra, ele fala aquilo que ele vê.